cumprimentando o presidente da comissão, Marcelino, cumprimento todos os vereadores e vereadora, a Dulce. Cumprimento a imprensa presente e também os trabalhadores da assistência social, representantes comunitários, estou vendo o senhor Francisco aí e a Maria Nicolau. Obrigada pela presença. Bom, agora a prestação de contas da assistência social. Nós vamos apresentar o segundo quadrimestre de 2025. Vou pedir para colocar a apresentação para a gente poder começar. Não dá para ler. No final, né? Ampliar desse tamanho? Pode seguir? Isso, melhorou. Bom, gente, eu trouxe para vocês o orçamento primeiro de 2025 da assistência social e eu apresento para vocês como é dividido esse orçamento, tá? Nós temos um orçamento na assistência social para 2025 de 29.579. Desse orçamento, o governo federal repassa 622 mil por ano, tá? Representando 2% da nossa receita. O governo estadual, através do Fundo Estadual de Assistência Social, que é o Piso Mineiro, repassa 365 mil ano, dando então 1,23% só do orçamento para assistência social. Nós temos os outros fundos, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso e o Fundo da Mulher, que representam 1,93%. Mas o grande orçamento e a manutenção de todos os serviços da assistência social, 94,74% é recurso municipal. A assistência social ela é dividida em proteção social básica, proteção social especial, gestão do SUAS e habitação popular. A proteção social básica são os serviços de prevenção das famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social. Aqui, as famílias acompanhadas ainda não aconteceu casos de violação de direitos. Nós temos 5 CRAS na cidade. Eu trouxe para vocês a prestação de contas no número de atendimento, tá? O CRAS Fênix é o CRAS que tem maior atendimento da população em vulnerabilidade, tá? Nesse quadrimestre foram mais de 1.000 atendimentos. Temos concessão de benefícios eventuais, temos o assessor ao trabalho. Nesse período tínhamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O facilita trabalho, que emprega mulheres em vulnerabilidade, e o aprendiz social. Aqui tem o quantitativo, tá, de quantas pessoas foram atendidas neste segundo quadrimestre, que é do mês de maio a agosto. Pode passar, né? Ainda na proteção social básica, nós temos a moeda social facilita, que nesse período atendeu 4.000 famílias. Nós temos o cadastro único, tá? Que é o serviço do governo federal, que passa pela assistência social, não só pelo trabalho dos entrevistadores, da equipe técnica, dos assistentes sociais, mas todo o cadastramento dessas pessoas e famílias. E aqui foram mais de 1.000 atendimentos nesse mês. Eu gosto, sempre que quando eu ponho esse slide, eu gosto de frisar o quanto é bom essa prestação de contas, que muitas vezes as pessoas desconhecem o que são os benefícios eventuais. Então aqui uma oportunidade, né, dos vereadores terem conhecimento e também da população para divulgar esses benefícios para as pessoas saberem que, né, podem ser concedidos. Existe o auxílio natalidade, que é um atendimento a gestantes acima do 8º mês de gestação, que é fornecido um kit para essas gestantes, é fornecido pelos CRAS. Tem o auxílio funeral também, tá? O auxílio funeral para as famílias em vulnerabilidade. Filtro, fotos 3x4, colchão, segunda via, gente, de vários documentos. Vários documentos é cobrado uma taxa. Tem documentos que cobram mais de R$100. Então, existe a isenção de taxas de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento civil. Todos esses documentos possuem isenção. Então, os interessados é só acionarem o CRAS. Nós temos cobertor, passe livre municipal, certidão de óbito. Temos o cartão alimentação social eventual, tá? Que é fornecido no valor de R$151 também. E o programa Porta a Porta, que é para pessoas com deficiência. Nesse quadrimestre, mais de
mais de 500, nesses 4 meses, mais de 550 benefícios foram ofertados. Bom, aqui agora eu vou... não está muito nítido, né? Mas eu espero que vou apresentar aqui para vocês agora quanto de investimento, tá, foi repassado para essas pessoas. Eu não estou conseguindo ler. Você traz minha pasta aí para mim? Não está nítido a apresentação aí, mas eu trouxe ela impressa. Acho que é claridade. Não sei se é claridade, a letrinha está ruim, tá? Mas eu sou precavida, eu trouxe impresso. Bom, ainda na proteção social básica, o repasse que nós recebemos do governo federal, gente, previsto era 199 mil, para funcionamento de todos aqueles CRAS, tá? Dos 5 CRAS das cidades, equipes volantes, e nós recebemos até agosto, que é esse quadrimestre, 114 mil. Mas sabe quanto que fica, gente, para executar esses serviços dos CRAS? 1.383.000, tá? 1.383.000 e nós recebemos do governo federal apenas 199 mil. Nós temos, para os serviços, tá? Do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós recebemos 72 mil, tá? Para execução dele, que foi insuficiente também. Agora, para a moeda social facilita, para o aprendiz social e para a construção de CRAS, nós não conseguimos nenhum repasse do governo estadual e federal, apenas com recursos municipais. Pode passar. Agora eu vou apresentar para vocês o bloco da gestão do SUAS. A gestão do SUAS é responsável pela operacionalização dos serviços, né, da assistência social. E aqui eu trago para vocês todos aqueles benefícios eventuais que eu citei, tá? Nós recebemos do governo do estado até hoje 358 mil reais. E no quadrimestre a gente já conseguiu executar 281 mil reais. Nós temos também para manutenção dos serviços, aí RH, frota de veículos, gasolina, material permanente. Para o município a gente não recebe, que é esse valor de investimento, nenhum recurso. Tá? Todo o recurso ele é municipal e as despesas desse quadrimestre já passaram de 3 milhões de reais, todos com recurso do município. Em relação ao Bolsa Família, nós recebemos do governo federal já, tá? 339 mil reais. E nós já executamos 305 mil reais. Nossa, não está nítido, gente, essa apresentação. Não sei porquê. Abri, não sei. Pessoal, eu vou apresentar para vocês agora os serviços da proteção social especial. A proteção social especial são serviços, tá? Que aqui já tem o acompanhamento das famílias que têm violação de direito. O que é violação de direito? São casos já, tá? De estupro, negligência, abandono, maus tratos, não só do público criança e adolescente, mas também idosos e pessoas com deficiência. Nós temos nesses serviços, tá? Nós temos na média complexidade. Começou a melhorar. Isso. Aí, vai passando. Isso, ótimo. Obrigada, viu? Bom, nós temos a proteção social especial do acompanhamento de vítimas, posso assim dizer, pessoas em violação de direito. Nós temos a média complexidade, que aqui tem o acompanhamento dessas famílias, mas que ainda não precisaram de ser retiradas do convívio familiar, tá? Essas pessoas em violação do direito ainda estão na família. Então nós temos o PAEP, que é o CREAS, nós temos o Serviço de Medida Socioeducativa, jovens, né, em conflito com a lei,
e cumpre medidas de prestação de serviço à comunidade em liberdade assistida, é atendido no CREAS, aqui tem o número de atendimento deles nesse período. Nós temos pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, que aborda crianças e adolescentes de trabalho infantil e também pessoas em situação de rua. Nós temos atendimento a migrantes, também executados na média complexidade. Nós temos o Centro-Dia, que é financiado pela assistência social, que é com termo de colaboração com a PAI. Nós temos o programa Apadrinhamento, que são para crianças e adolescentes que estão acolhidas nas casas-lares. E nós temos também, gente, 2 centros de referência de atendimento à mulher. São 2 centros, um na sede da assistência social e outro na delegacia, que atende mulheres, né, vítimas de violência doméstica, que é o CREAM. Aqui é a média complexidade. Já na alta complexidade, é quando a violência não foi sanada e nós somos, né, acionados e tramitamos dentro do sistema de garantia de direitos pela proteção dessas vítimas em abrigos, em acolhimentos. E esses serviços de acolhimento são financiados, tá, pela assistência social também. Então, nós temos um consórcio, que é um abrigo para a proteção de mulheres vítimas de violência, as mulheres que estão em risco de feminicídio. Nós temos uma casa de passagem que hoje possui um acordo de cooperação com a Caritas. Nós temos um termo de colaboração com o Lar de Ozanam para 30 vagas. Nessa parte eu sempre gosto de explicar. O Lar de Ozanam, as vagas da assistência são para violação de direito, tá? Tramitadas com o Poder Judiciário. E o Lar de Ozanam tem outras vagas para atendimento da população. As casas-lares são 2 casas-lares, tá? Para crianças e adolescentes, cada uma com capacidade de 10 crianças ou adolescentes, tá? Então são 20 vagas para esse acolhimento. Nós temos também o Família Acolhedora, que é um serviço de acolhimento onde as crianças e adolescentes são retiradas do convívio familiar e encaminhadas para famílias, né, cadastradas e selecionadas também junto com o Poder Judiciário. E nós temos também o programa Guarda Subsidiada para crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e também idosos. Essa guarda aqui evita que essas pessoas tenham que ir para um acolhimento de uma ILPI, que é de idosos, ou uma casa-lar, para um abrigo, e essas pessoas ficam na família extensa ou afetiva. E é financiado tanto no Família Acolhedora e no Guarda Subsidiado, né, um valor que chega aí a quase um salário mínimo mensal. Bom, e aí quanto que fica esse tanto de serviço que eu apresentei para vocês? Olha, o governo federal tem a previsão de passar só para os serviços da proteção especial 386 mil. Nós recebemos até agosto 247. E olha quanto que fica esse serviço. Esses serviços, 1.913.771, né? Sua maioria financiados pelo município. Bom, e nós temos também a habitação popular. Nós temos o programa PROBON, que é o programa de aluguel social para famílias que são vítimas de situações de calamidades. Os casos chegam através da Defesa Civil. Nós já atendemos nesse período 65 famílias. Nós também atendemos de forma integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Defesa Civil, que é no apoio a essas famílias, tá? Então a habitação faz, né, a vistoria junto com a Defesa Civil, mas nós atendemos 111 pessoas. E neste ano nós executamos o plano local também de habitação social. Pode passar. Bom, e aí quanto que é de recurso para manter a habitação? A habitação nós não recebemos recurso nem do governo federal e também não recebemos do governo estadual. E o valor investido, né, no aluguel social e nas ações de atendimento aos riscos aí são de 379 mil para esse quadrimestre. Pode passar. Eu gosto desse momento também para apresentar para vocês que através do Fundo da Infância e da Adolescência nós temos parceria com vários projetos sociais para esse público de criança e adolescente. E projetos que são executados por entidades e também pelas secretarias da cidade.
Tem curso e capacitação de gastronomia, arte visuais, Petit Tudo IT, brincadeiras do IT que é executado nas escolas. Nós temos a Ame Viver, que faz cursos na área de cultura, poesia, música, taekwondo dentro da educação, projeto esportivo, craque de bola, que é executado, né, por entidades, o Campestre Esporte Clube. Pode passar. Nós temos os serviços, né, que são financiados pelo FIA, tem uma parte que é o auxílio do guarda subsidiada, a educação tem o programa Musicalizar, Conexão Jovem, projetos do SEMAI, da Escola de Paz, a Esporte, Secretaria de Esportes, executa os Jogos da Mente, a Saúde financia profissionais para capacitação da escuta especializada e a Fundação Cultural exerce também cursos de orquestra e coral jovem. Todos esses projetos vocês, vereadores, podem encaminhar, né? E a população aqui presente, a gente precisa desses encaminhamentos para atender essas crianças, né, do nosso território. Então, no geral, Marcelino pediu para me ser breve, né? Esses são os serviços de assistência social e orçamentos executados aí neste período. Eu estou à disposição agora para esclarecimento de vocês e tirar caso queiram tirar algumas dúvidas. Obrigada. Excelente, né? Algum vereador vai querer fazer pergunta? Carlos Henrique, mais algum? Dulce, depois Ju. Nélia, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, você e sua equipe. Nélia, duas perguntinhas. A primeira é que nós alteramos aqui a forma para o usuário ter o benefício do cartão Facilita. Por muitas das vezes não ia ter o CRAS, né, fazer lá o recadastrar novamente, e o município não recebia do governo devido a não ter essa atualização. Como que está funcionando isso agora? As famílias estão indo lá fazer o cadastro ou muitas famílias deixaram de receber por não ir e outras adentraram no projeto? Essa é uma pergunta. E a segunda, que eu vi sobre o aluguel social, está sendo construída algumas casas populares, se eu não me engano, 68. E lá está fazendo lá, que eu sempre passo por lá, eu vejo que tem fase final. Qual que é a previsão, se tem a ver com a sua secretaria, como que está esse andamento dessas casas? Em relação à moeda, primeiro, para nossa surpresa, poucas pessoas compareceram para o cadastramento. Muitas pessoas desistiram do benefício, tá, da moeda porque não se enquadravam nos critérios socioeconômicos ou não quiseram participar, né, das entrevistas, fiscalizar a renda, atualizar o cadastro, né? Então teve uma baixa significativa. Hoje a moeda passa por essa transição e vai ser concedido, continua a concessão desse benefício que é o de cartão alimentação eventual, que a gente chama assim, né, a moeda de forma eventual, também no mesmo valor. Então todas as famílias que precisam, né, esse suporte financeiro, que a gente chama de auxílio para uma cesta básica, para comprar, tá, podem procurar o CRAS, que vai passar por avaliação dos técnicos para concessão, se estiverem dentro dos critérios. Tá? Então, continua. Em relação às casas, não tem construção de 68 casas. No Fazenda do Lago estão construindo 3 casas. Tá? E essas 3 casas já estão na fase de finalização dessas casas. E aí, o aluguel social ainda continua sendo fornecido para essas famílias e a definição de para quem serão essas casas será através de um sorteio. E a gente está aguardando o programa Minha Casa Minha Vida. O município pleiteou recursos, né, através do PAC, e a gente está aguardando. E a gente está pleiteando 300 moradias. Eu citei 68, qual que é o total? Dessas casas serão apenas 3 casas. A gente migrou para 300 do Minha Casa Minha Vida. São 3 casas? 3 casas estão sendo construídas. E nós aprovamos aqui por vários loteamentos. Isso, a gente... Era total de 68, né? Não, essas casas a gente pretendia construir até mais, né? Porém, os terrenos dessas casas nós doamos para pleitear no Minha Casa Minha Vida. E aí vão construir 300. Mas a gente está aguardando o governo federal autorizar para o nosso município. Hudson. Nélia, boa tarde novamente. Cumprimento também, né, toda a sua equipe lá da Secretaria de Assistência Social.
falando do Minha Casa Minha Vida, a última pactuação com o governo federal foi para municípios com até 50 mil habitantes, não é isso? Isso mesmo. E aí nós não conseguimos, né, participar do edital, mas foi lançado em julho e nós estamos concorrendo com os terrenos que o Carlos Henrique citou, que foram provados aqui. E aí, Pedras do Vale, Jardim Universitário, Fazenda do Lago, e a gente está aguardando a resposta do governo federal, que é o Ministério das Cidades. Sim. Então, o governo federal lançou outro programa? Lançou outro edital agora para municípios acima de 100 mil habitantes. E nós estamos concorrendo. Ótimo. Ô Nélia, eu gostaria aqui também de falar, quando você traz os números, né, porque política pública não se faz sem recursos, sem cofinanciamento. Né? Então, é assustador, né, o tão pouco que o governo federal, né, um governo até que se diz que é social, passar tão pouco recurso para o município de Itabira, né, e o governo também do Estado. Né? Então a gente percebe, através da sua prestação de contas, que a política pública de assistência social do município de Itabira hoje, se o governo também não tivesse essa sensibilidade, vários serviços desses apresentados por você não estaria acontecendo. 94% é recurso municipal. Ele não estaria sendo ofertado para a população de Itabira se não tivesse essa sensibilidade. Então, está tendo pelo COGEMAS um grande movimento, tá, gente, na esfera federal. É muito importante a gente trazer esse conhecimento aqui para dentro dessa casa, porque todos os vereadores aqui têm acesso a deputados federais, né? Tem essa articulação. Então está tendo um grande movimento para poder ser aprovado uma PEC que faz a destinação, né, de percentual de recursos para assistência social. Né? Inclusive até recebi uma solicitação do Conselho, né, da conferência, para a gente implantar esse percentual em Itabira. E inclusive eu até respondi o ofício, porque nós não podemos, enquanto município, fazer esse percentual, né, na nossa esfera municipal, sem primeiro fazer lá no governo federal. Então é o momento da gente fazer, né, os nossos contatos, todos nós vereadores, né, com os deputados nas outras esferas, na esfera federal, para aprovar essa PEC tão importante que está tendo essa movimentação. Então é agora um momento muito importante para a assistência social em âmbito federal. Verdade, é isso? Eu, até por coincidência ou não, eu estou com esse material aqui. Sim. Tá? É um formulário, né, de aprovação da PEC, que é a PEC 383, que destina 1% da receita corrente líquida da União, dos estados, para assistência social. E no dia 26 agora de novembro vai ser votada na Câmara dos Deputados em Brasília. E o nosso prefeito, o nosso gabinete já está correndo atrás, né, de acesso aos deputados, né, o nosso prefeito está empenhado nisso, para aprovação dessa PEC. Importantíssimo. Então, assim, nós vereadores também temos essa responsabilidade de fazer esse movimento, né, com os parceiros que os vereadores conhecem, porque olha que você vê, e é 1%, né? É muito pouco, mas que vai ajudar a assistência social muito. Então é muito interessante. Esse é um dia significativo, né, para a política do SUAS no Brasil inteiro. Então realmente precisa desse apoio aí, dessa aprovação dessa PEC. Sim, e que bom saber também que pode passar para a gente que a gente distribui aqui. E que bom saber que o município de Itabira também está aí pleiteando aí o Minha Casa Minha Vida. Isso. Obrigado, viu, Nélia? Nada. Eu que agradeço o apoio de vocês. Olha, a gente tem monitorado, né, o site do Ministério das Cidades e não tem uma data prevista. Está lá assim, a análise de documentação. Né? Mas eu acredito que até no início, né, do próximo ano a gente já tem resultado. Tá bom? Nélia, boa tarde, parabéns pela apresentação, você e sua equipe. A minha pergunta, como que está sendo cuidado com relação às mulheres em vulnerabilidade social?
Hoje, né, as mulheres, além do Bolsa Família, desse cartão da moeda eventual, nós temos o CREAM também, tá? Então, e temos o Facilita Trabalho. Né? As grandes políticas de atendimento à mulher, né, em Itabira é o CREAM, que ele faz com que as mulheres em vulnerabilidade sejam atendidas não só em situações de violência, mas também para acesso de outros benefícios. Tá? Então, um exemplo, mulheres em vulnerabilidade que precisam de acesso ao mercado de trabalho. Né? Nós encaminhamos para vocês SUAS, que é um outro programa nosso. Nós encaminhamos para o Facilita Trabalho. Nós encaminhamos, né, para cursos profissionalizantes, além das concessões dos benefícios de Bolsa Família e o cartão da moeda, agora de forma eventual. Mais tempo, eu não sei se ainda está, mas tinha uma barraca ali à margem da rodovia, próximo da SESI. Eu sei que vocês não podem obrigar a pessoa a sair, mas o que é feito para poder amenizar, para poder retirar a pessoa dali? O que vocês, como, que forma que vocês trabalham nisso? Nossa, sua pergunta é super importante, né? A gente sempre quer ter uma oportunidade de falar sobre a população em situação de rua, tá? A barraca ainda está lá, tá? É um casal que se encontra ali e nós fazemos as abordagens frequentes, né? Nós oferecemos para eles retorno à cidade de origem, que eles não são de Itabira, eles não querem, eles têm acesso, né, aos benefícios eventuais que a gente fornece, que é o cartão, o Bolsa Família, liberação de documentos, eles já têm, já são beneficiários, tá? E também, na abordagem, a gente pergunta o que eles estão de fato necessitando para sair daquele local, né? A assistência social, gente, não retira pessoas, tá? As pessoas podem ocupar os espaços públicos e é o mesmo direito deles é o meu, contando que não tenha depredação de patrimônio, né? Ou cometa atos infracionais ou violações. Se eles estão ali e não estão causando, né, nenhum caso de criminalidade, é direito deles estarem ali. Então, nós ofertamos para eles, colocamos para eles que é um risco ficar ali, né? Se eles querem voltar para a família, se eles precisam de outros benefícios de transferência de renda, e eles nos respondem que não, que eles vão ficar ali porque eles estão ganhando muitas doações ali, que a população de Itabira é uma população que ajuda muito, então ficar ali para eles está sendo benéfico, porque tem muita gente doando. Qual que é a sua sugestão para a sociedade civil quando vê alguma pessoa nessa situação? O que você acha que... O primeiro é o respeito. Né? As pessoas em situação de rua têm os mesmos direitos que os nossos, e aí eu reforço. Se eles estão ali, eles não estão trazendo prejuízo nenhum para a sociedade de estarem ali, né? E não estão causando dano nenhum. Então, né, que a gente respeite a escolha deles de quererem ficar ali. Mas a assistência social está à disposição para ofertar o que mais eles necessitarem, caso eles queiram sair, a gente vai estar à disposição para ofertar para eles. Vocês têm aí uma parceria com a Pastoral, certo? Sim. E qual que é o resultado dessa parceria no acolhimento de pessoas em situação de rua? Bem lembrado. O acolhimento lá nessa casa também, da Pastoral, a Casa de Acolhimento da Pastoral de Rua, também foi ofertado para eles. Algumas vezes eles usam lá para tomar banho, se higienizar ou fazer alguma refeição. Então a Pastoral faz esse atendimento, né, a Casa de Acolhimento. E o principal, que é o acolher, né, para passar a noite, é o que eles não aceitam. Mas a sua pergunta é para todos, né? O serviço continua sendo executado lá. Hoje tem várias pessoas que utilizam o espaço, não só para dormir, mas também para alimentações. Nós temos um acordo de cooperação com a Caritas. Tem um número de quantas pessoas que passam? Eu trouxe na apresentação, deixa eu te passar aqui. Só no quadrimestre, 52 pessoas foram atendidas lá. Só nesse segundo quadrimestre, 52 pessoas foram atendidas, não só com o abrigo, que é o dormir, mas com alimentação, banho, encaminhamentos para a rede. Maior parte de fora ou você não tem? Não, a maior parte é de Itabira. E muitas pessoas que têm, a gente fala, perda de vínculo com familiares. E muitos com envolvimento de álcool e droga. A maioria nem são pessoas, às vezes, em situação de rua, que a situação de rua usa para dormir. Muitos deles são com conflitos familiares, que não querem ficar na casa
casa por causa de conflitos familiares. Aí a equipe trabalha isso com essas pessoas para que elas possam voltar. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para a Nélia em relação à prestação de contas? Se não, Nélia, obrigado pela sua prestação de contas, parabéns pela sua apresentação, parabéns para você e para toda a sua equipe. Tá bom? Eu aproveito o momento para agradecer a minha equipe, que sem eles não é possível fazer assistência social. Obrigada, gente. Seja sempre muito bem-vinda e muito obrigado. Nada mais na vida de tratar. Agradecendo a presença de todos e declaro encerrado essa reunião de comissões.